Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo pascal, hoje, festa do evangelista São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo pascal, hoje festa do evangelista São Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje a igreja celebra a memória do evangelista São Marcos e tem um dia de festa e honra a esse evangelista, que foi colaborador de São Paulo em suas missões. Foi, segundo a tradição, intérprete e acompanhador de São Pedro durante a sua estadia em Roma. O Evangelho de São Marcos foi escrito pensando no público romano, ou seja, foi escrito para a evangelização do povo romano e de todos aqueles que, de certa forma, estavam, naquele momento, sob o domínio de Roma, porque dessa forma o Evangelho continha os elementos que aproximavam o anúncio da Boa Nova, não só à tradição, mas ao modo de vida dos romanos. Então, temos na figura de São Marcos um Evangelho narrado de uma maneira mais enxuta, mais simples. Em que sentido mais enxuta e mais simples, Padre? Se nós observarmos a conclusão do Evangelho, que é o trecho que nos é entregue hoje, vemos como o evangelista apresenta os elementos fundamentais de uma maneira categórica, né? E o Senhor disse aos discípulos: Ide pelo mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Então, os versículos têm o conteúdo apresentado de uma maneira direta. Depois, em seguida, esses são os sinais que acompanharão os que tiverem acreditado. E em meu nome, esse é um ponto fundamental. Também a grande lucidez de Marcos na hora de escrever, dando os elementos centrais ao seu posto justo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum tipo de veneno mortífero, nada sofrerão. E irão impor as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. São os sinais messiânicos aqui e temos 4 apresentações. A primeira, o poder sobre as forças infernais. Em nome do Senhor, acompanhará todo aquele que nele crer. Ao mesmo tempo, a ciência das coisas, porque falarão em novas línguas, serão capazes de comunicar a verdade do Evangelho a todos os povos. E, se algum mal for feito contra eles, ou seja, se enfrentarão as forças da natureza e as forças sobrenaturais, já expulsando os demônios, mas ainda sobre o mal presente dentro da criação por conta da consequência do pecado. Então, o autor do pecado, né? E ao mesmo tempo as consequências do mal, as consequências desse pecado. É muito importante isso, porque em nome de Cristo nós vamos combater não apenas as obras do inimigo infernal,
e submetê-lo, mas vamos combater também toda a consequência que permaneceu no mundo desse mal. Como é importante recordarmos isso, porque às vezes pode nos intimidar a presença da maldade no mundo. E se é para nós motivo de angústia, motivo de insegurança, quantas vezes numa missão, numa obra pastoral, quantas vezes no nosso ambiente social entrevemos ameaças, seja da malícia, seja da maldade, da perversão presente no coração dos homens, em relação ao guiar a nossa família, guiar o nosso grupo pastoral, levar adiante o projeto missionário que nos propomos naquela nova região em que estamos começando uma missão. E bom, como é importante recordarmos o que o Senhor nos fala hoje. Em seu nome combateremos o princípio do mal e de toda a maldade, que é o demônio e seus anjos rebeldes, mas por outro lado, a consequência desse mal presente no mundo, que muitas vezes se esconde no coração de nossos irmãos e irmãs e que pode de alguma forma nos afligir, como por exemplo, a serpente pode nos atacar enquanto caminhamos, ou seja, algo que pode acontecer, né? Digamos, acidente acontece sem que a gente espera, ou então intencional, como por exemplo, beber o veneno mortífero significa que alguém teve a intenção de trazer aquilo dali. Então a maldade, o efeito da maldade no mundo pode chegar até nós com intencionalidade, ou seja, não mais o inimigo infernal que nos propõe, que tenta nos seduzir, que investe contra nós, mas os nossos próprios irmãos que, embebidos desse mal, agora realizam a maldade contra nós, como o veneno mortífero que é colocado na bebida, ou então essa maldade que é tão presente que ela acaba se precipitando contra nós como uma serpente que pode nos picar caminhando pela estrada. Então podemos estar diante de uma ameaça oculta, podemos estar diante de uma ameaça declarada da parte de nossos irmãos e irmãs. Mas diante de todas essas situações que podem nos levar à rebelião contra o próximo e à rejeição, seja do próximo ou seja do plano de Deus, por causa do sofrimento pode vir a rejeição do plano de Deus e por causa das imprevisibilidades de sofrimento pode vir uma rejeição ao plano de Deus. Ou então, por conta da maldade presente e declarada no coração de nossos irmãos, pode vir uma rebelião contra eles e um abandono do vínculo da caridade por eles. Também nesses dois casos, em nome do Senhor, nós iremos vencer. Em nome do Senhor, nós iremos superar. Em nome do Senhor, não nos tornaremos rebeldes. Em nome do Senhor, não abandonaremos a sua vontade. Não porque somos durões, mas porque agimos em nome do Senhor. Da mesma forma, o sinal da imposição de mãos para curar os enfermos, que acompanha como último sinal messiânico as obras do Senhor, o poder sobre o sofrimento e as dores do homem no tempo, na história, na vida. O Senhor também pelo seu nome, pela invocação do seu nome, concederá a todo aquele que nele crer o poder de superar e de enxugar as lágrimas das dores desse tempo. Em nome do Senhor, você poderá enxugar as lágrimas do seu irmão e poderá levar ao coração dele a paz e a cura. Obviamente, aqui falamos da cura física, mas por meio da palavra, que é bálsamo para a alma, também é possível oferecer a ele a cura no espírito. Então, esses são os sinais daqueles que acompanharão que acompanharão o Evangelho e anunciarão em nome do Senhor o Evangelho que receberam pela fé. O Senhor, então, na sequência, diz o evangelista, depois de ter falado, depois de ter dado o mandato, depois de ter declarado, subiu para sentar-se à direita do Pai. Aqui a ascensão é descrita com uma frase, né?
no Evangelho de São Marcos, é bem enxuto. E sentou-se à direita de Deus Pai, no trono da glória. E eles então, também a conclusão é simples, Marcos imediatamente diz, e eles então saíram para pregar por toda parte, para cumprir aquilo que o Senhor lhes disse, ou seja, imediatamente responderam ao mandato do Senhor. E o que acontece? O Senhor, por meio de sinais, está com eles e confirma a pregação, o anúncio da palavra, o anúncio da boa nova. De fato, como o Senhor nos disse, todo aquele que acolher a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Por isso, ao saírem imediatamente para anunciar o Evangelho, os apóstolos saem com um coração pleno do Espírito Santo. Eles saem tendo acolhido imediatamente a palavra do Senhor. Então eles saem com Cristo junto a eles. E quando anunciam, e os irmãos e irmãs creem e abraçam a fé no Evangelho de Cristo, naquele mesmo momento o Senhor já está no meio deles. E dessa forma, os sinais irão acompanhá-los. Como é importante vermos também esse detalhe dos sinais, porque olhando nessa semana, o domingo passado, nós vemos nos discípulos de Emaús, como meditávamos, o Senhor que se revela diante dos olhos deles, confirmando o próprio ensinamento que ele deu, de que em cada um dos pequeninos do seu reino é ele que está ali. O que fizeres a cada um desses pequeninos foi a mim mesmo que o fizestes. E Jesus, o peregrino que deve caminhar sozinho pela estrada, vem acolhido pela hospitalidade dos discípulos, que receberam dele tanto amor como ato de gratidão, dividem o teto naquela noite com ele. E naquela mesma noite não apenas dividem o teto, como colocam a mesa e dividem o pão junto com ele. E o Senhor então se faz ver, se faz reconhecer por eles, para que eles não tenham dúvidas de que é o Senhor. Então, quantas vezes naquele que nos anuncia o Evangelho, nós sentimos o nosso coração arder, não vemos, mas é o Senhor que está ali. Pois aquela pessoa que nos anuncia o Evangelho faz o nosso coração arder, tem palavras de vida eterna, e só Deus tem palavras de vida eterna. Ao mesmo tempo, aquele irmão que vemos necessitado, que vemos no sofrimento, no abandono, na doença, no cárcere, ou seja, aquele irmão que está passando o seu momento de necessidade, e nós nos aproximamos e, cumprindo o mandato do Senhor, realizamos a caridade para com ele. É Cristo quem está ali naquele irmão. É Cristo quem está ali. E ao cumprir essa caridade, eu estou cumprindo um ato de amor a meu Senhor. Ao aparecer diante dos discípulos de Emaús, esse grande sinal, o Senhor marca claramente no coração dos discípulos aquela palavra que ele declarou no ensinamento do Evangelho. É ele mesmo que está ali, que acompanha aqueles que guardaram a fé no coração e que imediatamente evangelizam e anunciam a boa nova. É Cristo quem vai com eles. E os sinais acontecem porque, ao anunciar a palavra de vida, que só Deus tem para dar, os sinais da vida de Deus se fazem presente. E esses sinais confirmam que a palavra de Deus está no coração daquele que anuncia, o que significa dizer que o próprio Deus está ali, como ele prometeu no Evangelho de João. E ao mesmo tempo, ao partirmos para anunciar o Evangelho e a Boa Nova, ao vivermos como cristãos no mundo, ou seja, ao vivermos a luz da fé no mundo, buscamos a Cristo
Vivemos em Cristo, mas buscamos o Senhor, que se deixa encontrar na Santa Eucaristia, como bem o sabemos e falamos também no domingo, mas especialmente que se deixa encontrar nos nossos irmãos e irmãs. Então os sinais também nos acompanham nessa hora. Assim como o sinal, a mesa dos discípulos de Emaús confirma Cristo presente no peregrino que chega para anunciar uma palavra de vida, também está presente no peregrino que recebe como homem necessitado a caridade do próximo. Os sinais que acompanham aqueles que anunciam a boa nova do Evangelho, eles vão confirmar a fé no coração daqueles que recebem essa palavra, pois esse que vem me anunciar a boa nova vem de fato em nome do Senhor, olha os sinais que se cumprem, e para o evangelizador, os sinais cumpridos confirmam a promessa feita pelo Senhor, que disse de andar a anunciar a boa nova a todos aqueles que estão no mundo, a fim de que, conhecendo o seu nome, permaneçam com ele. E os sinais confirmam que o Senhor está no meio de nós. Ao abraçar a fé, nós estamos juntos e o Senhor está no meio de nós. Perceberam? Como é que os sinais confirmam as duas realidades? Para aquele que recebe a fé, confirma a certeza de que aquele que chega em nome de Deus. E ao mesmo tempo, os sinais confirmam para aquele que anuncia a fé que o Senhor cumpre a sua promessa e de fato Ele está no meio de nós, porque ao abraçar a fé, ao receber a palavra do Senhor, o meu Senhor prometeu que Ele ficaria e estaria no meio de nós. E esse prodígio, esse sinal confirma a presença de Deus no meio de nós. Oh, meu irmão e minha irmã, que alegria saber que o Senhor nos entrega inúmeros sinais a fim de que possamos ser firmes na fé. Bendito seja Deus pela evangelização em todos os povos, em todos os 4 cantos do planeta. Hoje é um dia especial para rezarmos ao Senhor por esse tema, pela evangelização dos povos. Mas ao mesmo tempo é um dia para rendermos graças ao nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez e fará em nosso favor, pois o Senhor não se cansa de dar sinais do seu amor no meio de nós. Então hoje é um dia de grande ação de graças para reconhecermos todos os sinais que o Senhor tem realizado na nossa vida, na nossa história. Todos os sinais que Ele tem realizado para confirmar que Ele está no meio de nós, está junto da nossa família, está no seio da nossa comunidade religiosa, está no seio da nossa comunidade pastoral, a começar pelo grande sinal da presença de Cristo na Eucaristia. Ao mesmo tempo, para suplicar a Ele a graça dos sinais no coração de todos aqueles que recebem o anúncio do Evangelho ou que são novamente alcançados pelo Evangelho como uma palavra de conversão depois de uma grande dispersão de vida, pois já receberam o Evangelho, mas não vivem à luz do Evangelho. E o Senhor nos envia a anunciar a palavra mais uma vez para que eles possam voltar à luz da fé, a caminhar sob a luz da fé. Agradecer ao Senhor também por essa missão e pelos sinais que Ele nos oferece nessa hora. Quantas vezes as pessoas reconhecem explicitamente que aquela palavra que foi recebida veio da parte de Deus porque caiu no profundo do coração, e poder agradecer isso ao Senhor. Tu estás no meio de nós, Senhor, conduz nossas palavras e cumpre a obra do seu coração. Bendito seja o teu santo nome por nos dar a graça de poder participar de tão grande obra, tão grande realização no meio dos homens. Em especial, recomendo a todos os irmãos e irmãs, hoje, uma oração por todas as vítimas do período da Segunda Guerra Mundial. Mas como assim, Padre Fábio? Aqui na Itália e em uma parte da Europa se celebra hoje o Dia da Libertação, é um feriado nacional que marca o encerramento da guerra, né? Ao menos no território italiano. Então, é um dia especial para lembrarmos e rezarmos, oferecermos a Santa Missa e as nossas orações por todos aqueles que durante o período desse dramático
conflito mundial perderam suas vidas. Vamos cumprir esse ato de misericórdia, de caridade, rezando por todos os irmãos e irmãs que foram vítimas nos conflitos militares da Segunda Guerra Mundial e podemos acrescentar, por que não, né? Vamos acrescentar todos aqueles que ainda são vítimas nos inúmeros conflitos mundiais pelo mundo afora. Foram muitas as pessoas que, em meio a genocídios e em meio a barbáries de guerra, tiveram sua vida, a história de suas famílias ou de seu inteiro povo ferida. Peçamos ao Senhor Deus misericórdia e perdão por todos esses atos de maldade e, ao mesmo tempo, recomendemos a Ele, especialmente através do santo sacrifício eucarístico, as almas de todos aqueles que partiram, levando sobre si as marcas dessa tragédia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Marcos Evangelista e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.